Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde a este canal e à aula Acessar e Traduzir Trilhas para a Criação em Dança Contemporânea Brasileira. Eu sou Andréa Soares, sou artista da cena, sou educadora em dança, sou eutonista e sou pesquisadora das culturas tradicionais brasileiras e é uma alegria estar aqui compartilhando esse momento com você. Essa videoaula, ela só está sendo realizada por conta do edital PROAC 39 de 2021 do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Antes da gente começar, eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, da pele morena, cabelos pretos, levemente ondulados. Eu tô maquiada, usando uma blusa marfim e um colar de contas marrom próximo ao pescoço. Bom, então eu vou tentar nesse curto espaço de tempo falar um pouco da minha pesquisa de criação para a dança, que eu nomino de dança contemporânea brasileira ou espetacularidade contemporânea brasileira. Eu espero que vocês estejam aqui comigo, que eu consiga ser sucinta, mas consiga rechear devidamente essa aula com as informações mais importantes sobre a pesquisa. Bom, a coisa mais importante que eu acho que eu tenho que começar dizendo aqui é que esse pensamento para a dança ele não é uma técnica, ele não é um método, ele é uma abordagem, ele é de fato um pensamento, um ponto de vista para processo de criação e também de educação em dança. É, e ele surgiu muito a partir de uma inquietação. Então, a forma como ele se estabelece hoje não cabe num processo mais amarrado, digamos assim, metodologicamente. Ele tem umas premissas, né, as suas bases, aonde eu me oriento para seguir nos processos criativos, mas ele não cabe numa caixinha muito fechada, assim, um jeito muito igual, porque para mim cada processo é muito singular. Então é muito importante ter essa clareza, que também eu não tenho essa perspectiva de que as pessoas façam sempre da mesma forma ou da forma que eu faço, mas são mais lampejos de como a gente pode construir essas pontes entre as culturas tradicionais brasileiras e a dança contemporânea. E no meu caso, esse desejo, né, de construir essas pontes, ele está muito linkado a um desejo também de construir reflexão e de contribuir com uma transformação na nossa sociedade que é muito urgente e muito necessária. Então, ao longo dos meus anos de pesquisa, eu fui partir de um ponto, né, de um desejo inicial, que ao longo do tempo, junto com a pesquisa, foi se transformando, se moldando e que hoje tem esse objetivo mais amplo, mesmo que é levar para a cena questões da contemporaneidade que precisam de ser olhadas e repensadas a partir de outros pontos de vista que não sejam os hegemônicos. Então, para falar sobre isso, né, primeiro eu preciso começar dizendo que uma pesquisa ela não é uma coisa que nasce pronta. Muitas vezes, quando você começa um pensamento, um processo de pesquisa, você nem tem noção de que está começando aquilo. Né? Você vai tendo as suas inquietações e ao longo dos anos elas vão tomando formato, as próprias respostas vão surgindo no processo, pelo menos comigo foi assim. E meu principal ponto de partida foi quando eu comecei a me aprofundar mais, vim morar em São Paulo, porque eu sou de Pernambuco, quer dizer, eu nasci na Paraíba, me criei em Pernambuco e moro aqui já há muitos anos. Eu comecei a ter inquietações quando eu ia para salas como público, como uma artista público, e eu não me sentia atravessada pelos espetáculos. Aí atravessada ou tocada, aqui é muito no lugar do pensamento do Jorge Larossa Bom Dia, que depois eu vou deixar a indicação aqui, mas eu me sentia um tanto quanto vazia dentro das salas como público, e quando eu estava na relação com as culturas tradicionais brasileiras, eu me sentia tomada de encantamento, pela forma com que os corpos se moviam, como se eles interagiam com o público, qual era a relação que eles tinham com o espaço.
Então aquilo começou a me dar me gerar muito questionamento, né? O que acontece ali naquelas culturas tradicionais, naquela espetacularidade com aquelas pessoas que a gente perdeu quando vai para a cena? Quando vai para a cena, principalmente profissionalmente, ou quando vai para a cena num processo criativo mais formal. Então essa foi meu primeiro rebuliço interno e eu não tinha respostas, eu não sabia direito nem, não sabia nem chamar isso de pesquisa, eu tinha essa inquietação e eu comecei então um trabalho bem forte aqui em São Paulo com danças tradicionais brasileiras, principalmente dando aula e depois montando um primeiro grupo que foi o Babado de Chita e num primeiro momento era muito esse olhar para as culturas tradicionais e trazer isso para o palco, mas cada vez mais que eu ia a campo, cada vez mais que eu mergulhava e me aprofundava nessas culturas, mais eu tinha a sensação de que não era isso, né? Que eu nunca ia ser aquelas pessoas, meu corpo, por mais hábil que eu tivesse, mais mergulhada na pesquisa que eu tivesse, eu ia estar sempre descolada daquela realidade, porque ela não era a minha realidade. E foi quando eu comecei a perceber que o que eu queria mesmo, o que era o meu motor interno para a criação, era outra coisa. Era trazer para a cena aquilo que aquelas culturas me provocavam a nível de reflexão. Então, a pesquisa ela começou a tomar essa forma sem muita clareza. A gente montou o espetáculo Saiando lá com o Babado de Chita. E a partir dali eu tive muita certeza que era esse o caminho que eu queria percorrer dentro da criação. Nesse tempo, eu já era aluna da USP, eu tive aulas de eutonia, eu também tive aulas de técnica clausiana com Jorge Balbins, em pequenos grupos, então eu já tinha tido contato com as educações somáticas, né? E eu dava muitas aulas de dança e muitas pessoas chegavam machucadas por conta das aulas de danças tradicionais brasileiras. Nesse tempo também eu comecei a perceber que esse corpo na urbanidade, um corpo que passa muitas horas sentado, que fica num ritmo de vida muito acelerado, ele não estava preparado para lidar com a polirritmia, com a velocidade das danças, com a intensidade dos impactos. E as pessoas precisavam de um processo de entendimento de seus corpos para chegar na dança. E foi assim que eu comecei muito no empirismo, assim, na experimentação, com pouco conhecimento que eu tinha da eutonia, vindo das aulas da USP e do Klaus Viana, eu comecei a fazer aulas que mesclavam esses universos. Isso foi, com certeza, assim, o início desse entremear de olhares que depois veio a se transformar no que eu chamo de espetacularidade contemporânea brasileira, que foi assim que eu coloquei no mestrado, né? Uma coisa mais ampla do que a dança em si. E ali eu comecei a mergulhar nesse universo que é o autoconhecimento do corpo em expressão e as culturas tradicionais brasileiras, juntando esses dois em busca dos meus processos criativos. A essa altura, a pesquisa de campo para mim já era uma necessidade, não era mais uma curiosidade. Então eu não conseguia, até mesmo as danças que eu ensino, até hoje isso, é muito difícil eu ensinar uma dança que eu não tenha ido ver em campo, né, em loco. Porque eu já tinha sacado, né, ali, isso era mais ou menos 2005, 2006, quando a gente fez o Saiando, a gente viajou 43 dias, várias comunidades, estados, cidades e tal, para criar o espetáculo. E eu percebi que existem coisas que acontecem em campo que nada pode substituir. Então, a pesquisa de campo, ela constrói na gente uma ampliação de percepção que a racionalidade naquele momento da pesquisa, ela não dá conta, né? Então, a pesquisa de campo cada vez começou a ficar mais forte e ela hoje é uma das bases, né, um dos pilares da dança contemporânea brasileira. Ela também me fez entender um outro lado, uma outra humanidade, muitos outros modos de viver, de produzir, de tudo, de existir, né? E isso me fez desejar cada vez mais trazer para a cena esses aprendizados, essas trocas que eu tinha em campo,
para trazer questionamentos sobre a contemporaneidade e, no caso do Brasil, principalmente, questionar ou falar sobre as questões de direitos humanos, de diversidade étnica, cultural, dessa crise identitária que a nossa população vive e que alimenta de forma recorrente o racismo estrutural. Então, de alguma forma, a dança contemporânea brasileira ela está intimamente ligada a essa bandeira política, né? Ela é indissociável desse universo político. E dentro desse olhar, também é muito importante para mim e para o Núcleo Pé de Zamba, que é o meu coletivo de pesquisa, visibilizar as culturas tradicionais que a gente pesquisa. E às vezes as que a gente não pesquisa também, porque às vezes existe a oportunidade de criar eventos e fazer coisas que eu posso trazer essas culturas, elas mesmas, para falarem sobre si, para mostrarem o que elas fazem e quem são. Agora a gente vai falar um pouco sobre as estruturas dessa abordagem, né? Como que eu estruturei de forma teórica essa abordagem. Para falar da abordagem, eu vou abrir aqui um PowerPoint para vocês acompanharem comigo o pensamento, tá? Então a gente tem aqui, de um lado, a gente tem o que eu estou chamando de Brasil, com as suas festas, seus saberes, seus costumes. E do outro lado, no outro extremo, a gente tem a criação. Né? E aí, quando a gente pensa ali no que o Brasil e a sua cultura conseguem oferecer para a gente olha para isso de uma forma bem abrangente e para fazer essa ponte entre esses saberes, essas culturas e a criação, eu separo 3 possibilidades. A primeira delas eu chamo de sentido, porque é aquilo que pode nos mover a partir de algo que tem significado pra gente. Então, por exemplo, eu escolhi falar sobre um determinado tema e no processo de conhecimento ou reconhecimento ou de leitura ou de referencial de uma determinada cultura tradicional brasileira, eu percebi uma conexão que me ajuda a trazer para a cena aquilo que eu quero falar. Né? Então, é algo que gera uma explicação, uma compreensão, que pode me ajudar a traduzir isso em cena. E aí isso é muito amplo, né? Assim, quando eu falo que determinada cultura traz um sentido para o meu processo criativo, isso cabe muitas coisas, inclusive as outras 2 coisas que eu vou falar agora. Então, quando a gente fala, por exemplo, o que nos leva à pesquisa de campo numa determinada comunidade ou cultura é a identificação. Então, supondo que eu fosse uma artista afrodescendente, por exemplo, e eu quero falar sobre essa minha história, ou quero falar sobre outro universo onde a afrodescendência tem uma importância, é um tema relevante, e eu vou até uma comunidade tradicional porque eu me identifico com ela a partir deste ponto. Né? Então, eu decidi que eu quero pesquisar comunidades tradicionais por uma identificação étnica e ancestral que eu quero saber mais. Essa é uma outra possibilidade de fazer a ponte. E também tem uma terceira possibilidade que eu acho bastante importante, que é a diversidade estética. Então, vamos supor que eu quero criar um espetáculo que não necessariamente esteja dentro da temática das culturas do Brasil, mas eu quero trazer para ele um aporte de abrasileiramento, digamos assim. E aí eu vou para essas culturas tradicionais em busca de possibilidades estéticas não hegemônicas para engendrar no processo criativo de um tema que não necessariamente esteja ligado ao Brasil. Espero que tenha ficado claro. E aí, quando a gente pensa nas artes cênicas, eu até vou ampliar para um pouco além da dança, né? A gente também pode pensar em 3 outros tópicos, 3 outros temas, que são a composição da cena, a poética do movimento e a temática. Então, quando a gente pensa em composição da cena, a gente pensa em tudo que está visível ao público, né? Então, a gente pensa na ocupação espacial,
em todos os elementos plásticos que vão compor o espetáculo, desde a cenografia, figurino até a iluminação. A gente pensa na luz, a gente pensa nos corpos das pessoas que estão em cena. Então, a composição da cena ela pode ser toda pensada a partir desse universo da cultura tradicional que foi escolhido para a pesquisa. Aí a gente tem a poética do movimento. Na poética do movimento, a gente está centrando mais no corpo da pessoa que está em cena, ou das pessoas que estão em cena. Então, se ela dança, como ela dança, qual que é a dramaturgia que o corpo dela vai construir, qual é a relação que ela vai construir com o espaço. Então, é um olhar que está muito centrado nas dinâmicas corporais que vão ser vistas nas comunidades tradicionais, nas pesquisas de campo, e também como que elas vão ser traduzidas em cena por aquele corpo que não é daquela comunidade. E por fim tem a temática, que é quando a gente mergulha ou não num tema que é próprio da cultura brasileira. Isso pode ou não acontecer, e mesmo assim você pode estar desenhando um processo de criação dentro de uma abordagem contemporânea brasileira. Né? Então você vai buscar os caminhos, ou pela identificação, ou pela diversidade estética, ou pelo sentido, para criar, dentro dessa temática, como eu já tinha comentado anteriormente, esse intercâmbio entre as culturas tradicionais e a contemporaneidade. Dito isso, eu vou falar um pouco desse termo, né, de danças brasileiras ou danças tradicionais brasileiras, que eu gosto sempre de reforçar que essas danças, elas não são exatamente danças. Eu costumo até dizer que elas são contextos. Elas são muito mais do que as danças. Mas quando a gente olha para uma manifestação tradicional, a gente vai perceber que existem muitas variantes que estão ali alimentando ou dando sentido à existência daquela manifestação. Né? Então tem a vida em comunidade, tem a história daquele lugar, tem a religiosidade ou as religiosidades que interferem no caminho daquela, né, na existência daquela comunidade, os aspectos geográficos que vão também se entrelaçar nos modos de viver, nos modos de produção da comunidade. Então, são muitas variantes, né, que influenciam o surgimento de uma cultura, a manutenção, a tradição de uma cultura e dentro dela a expressão em dança, se é que a gente pode chamar nesse recorte. Né? Então, é muito importante a gente perceber que essa pesquisa e que toda pesquisa que vai a campo em busca de entender as culturas tradicionais, ela tem esse aspecto de transdisciplinaridade, ou deveria ter, né? Porque a gente está falando aí, quando a gente olha para essas manifestações tradicionais, a gente está falando de uma mistura de muitas artes, tem música, tem literatura, tem um elemento plástico, tem um movimento dançado, tem a representação, e isso tudo acontece ao mesmo tempo, não dá para você fazer um recorte isolado e colocar numa caixinha. Então, além de todas essas artes, a gente vai precisar do apoio da antropologia, da sociologia, da história, às vezes da geografia. Então, realmente é um estudo transdisciplinar e é muito importante essa perspectiva para a gente não cometer o erro de ir assassinando, matando a essência dessas danças quando a gente faz a pesquisa. E aí, para terminar esse tópico, eu vou falar, então, das premissas da dança contemporânea brasileira, ou da espetacularidade contemporânea brasileira. A primeira é o neologismo que eu batizei de matrimotrizes. Existe um pesquisador chamado Zeca Ligiero, ele usou essa alusão da palavra motriz, né, para falar dessas culturas originárias da nossa formação enquanto povo, que vem se transformando e se reforçando na continuidade, justamente porque vem se transformando a partir daquelas matrizes originais. E ele traz um pouco esse universo, assim, esse pensamento, porque ele acha que a palavra matriz é uma palavra que engendra um engessamento, que é uma coisa muito arriscada para quem, né, pesquisa a cultura, porque a cultura é dinâmica, ela está sempre mudando. Mas ao longo da minha experiência, principalmente como educadora, eu comecei a perceber que a gente apaga se a gente não pensa na matriz.
ao longo do tempo, a gente vai apagando aquelas origens que são tão importantes, inclusive para a gente entender o que a gente é hoje enquanto povo. Então, dentro de uma estrutura social como a nossa, que é extremamente racista, né, na estrutura, é muito importante, sim, voltar à matriz. Então, para que a gente não perca nem a importância da atualização ao longo do tempo, né, nas culturas, nem essa ponte inicial com essa matriz, eu criei essa palavra matrimotrizes. Então, dentro da pesquisa de dança contemporânea brasileira, as matrimotrizes estão ligadas às populações indígenas, originárias do Brasil, as populações africanas que vieram para cá trazidas, e principalmente a população da Península Ibérica, por onde vieram também todos os saberes das culturas da Arábia, né, que ocuparam aquele pedacinho ali. E essas três matrizes são matrimotrizes são muito importantes na nossa pesquisa. A gente está sempre se referenciando a elas. Uma outra característica é a relação não convencional com espaço. A gente evita palco-plateia, no sentido italiano. A gente tem que subverter, porque não existem espaços com facilidade para a gente fazer isso, né? Mas a gente insiste nas quase todas as nossas criações, uma relação muito íntima com o público, em função disso, inclusive. Uma outra coisa super importante é a relação liminar entre as artes. Então, música, dança, a palavra, o teatro, o elemento plástico, ele é muito presente nas criações, e isso a gente não tem interesse em sectarizar. É intrínseco, é muito fluido, né? Liminar mesmo. E o que a gente chama de roteiro improvisável, que é uma linha dramatúrgica que acontece sempre. Então, ela define o espetáculo, mas ela tem um certo nível improvisacional, à medida de que cada dia aquilo vai funcionar com tempos dilatados, com tempos encurtados, o tempo de cada dançarino e o tempo da música e o tempo que o espaço impõe. Então, um pouco a gente vai... cada espetáculo ele tem uma característica muito própria dentro daquela linha dramatúrgica que a gente estabeleceu. Queria falar para vocês um pouquinho sobre o acessar e traduzir. O que eu chamo de acessar e traduzir é justamente o que acontece nesse trânsito entre o campo e a criação. Acessar é quando você está em campo. E quando você está em campo, você pode ter um objetivo racional bem preciso. Eu vou entrevistar fulano de tal, eu tenho as perguntas prontas, porque eu quero saber isso, 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 isso. Isso é o que o meu cérebro, na racionalidade, vai executar. Só que acontecem muitas outras coisas no meu entorno ao mesmo tempo. Tem alguém cozinhando uma comida da festa e o cheiro chega até mim. Tem um tambor tocando perto de mim e esse tambor ecoa dentro dos meus espaços internos. Tem uma outra conversa paralela acontecendo aqui que o tema chama a minha atenção e eu já fico com vontade de entrevistar aquela pessoa também. Tem toda uma carga emocional que não se explica necessariamente racionalmente, que às vezes uma missa que você assiste, você chora a missa inteira e você não está entendendo por quê. E tudo isso o corpo registra, né? Não necessariamente na consciência. Então, a educação somática ela entra dentro da pesquisa para preparar esse corpo para a percepção ampliada em campo, né? Para que tudo isso que está acontecendo de fato seja uma percepção, fique gravado no corpo. E aí ela volta quando a gente vai para a sala de ensaio para buscar essa tradução. Então ela vai, a partir da preparação corporal, abrir as portas, os poros do corpo para aquilo que ele não necessariamente registrou como uma memória racional. E aí, no processo de libertação desse corpo para o entendimento das suas estruturas, do movimento, das suas sensações, das suas emoções, a gente começa a revelar memórias muito profundas da pesquisa de campo, que vão também ser norteadas por uma singularidade de cada artista. Então, dentro da pesquisa, é muito raro duas pessoas terem a mesma percepção de uma determinada situação, porque o filtro daquelas pessoas, ele não começa na pesquisa de campo, ele começa muito antes. Cada corpo é uma história, né? Então, a eutonia entra ampliando esse processo de percepção e de relação consigo mesmo e abrindo portais muito importantes para a criação.
Então, o traduzir, na verdade, além de ser esse resgate de sensações e percepções que a pessoa teve em campo, é também a construção de uma ponte muito subjetiva, singular, daquele artista em processo de criação. E aí o espetáculo se faz do encontro das várias percepções sobre uma mesma situação vivenciada em campo, ou várias situações vivenciadas em campo. E isso é que faz ser tão sensível, né, os processos de criação em dança contemporânea brasileira para quem está assistindo e para a gente que está fazendo, porque é muito potente também. A gente está muito inteiro, né? O movimento e a expressividade do corpo, ela está muito grudada num sentir que a gente traz a partir de todo esse processo vivenciado em campo e na sala de ensaio. Agora eu vou trazer para vocês assim pequenos pedacinhos de imagens em campo e resultados em cena, mas muito pequenos mesmo, porque não há muito espaço nesse tempo da aula, mas é só para fazer uma pequena alusão a tudo que eu estou falando aqui a partir dessa abordagem da dança contemporânea brasileira. Minha mãe, olha com sua licença. Quando eu cheguei aqui, eu vi nego batear. Aê, Meu Deus, sou gingadora, ai, ai. Eu levo ela embarcada no vapor, ai, ai. tu te apega com tuas areias, teu ciúme não mata ninguém. Meu Deus, sou gingadora. Eu levo ela embarcada no vapor. Não vou, Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu preciso encerrar essa aula, mas eu vou deixar referências aqui na descrição do vídeo, caso alguém queira saber mais. Vou deixar também o meu e-mail de comunicação. Se você quiser fazer perguntas, pode deixar aqui embaixo, que eu posso tentar responder aqui, ou, quem sabe, fazer um outro encontro para responder as perguntas que vocês fizeram.
Muito obrigada e até uma próxima.